Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CRM Think. No vídeo de hoje eu vou demonstrar como é que funciona a parte de formulários dentro do Bittrex. A parte de formulários ela é totalmente integrada ao CRM e hoje eu vou mostrar na prática como é que funciona. Então deixa o like, compartilha o vídeo com quem tiver interesse e vamos lá. Então aqui eu estou no meu Bittrex já na parte de formulários CRM. Para você achar essa tela, ela pode ou estar aqui dentro do menu lateral esquerdo, né? Caso não tenha, você pode pesquisar aqui por formulários. Ele já vai trazer aqui formulário CRM e você vai cair aqui nessa tela. Aqui ele vai me listar todos os formulários que eu tenho já cadastrados aqui na plataforma. Esses nomes aqui, por exemplo, informação de contato de 31 de outubro, são nomes padrões, então se você não configurar ali um nome, ele vai vir com esse nome aqui padrão, mas dá para mudar depois. E por aqui você já consegue fazer algumas opções. Então, caso no seu ambiente você já tenha alguns formulários, você pode selecionar aqui. Você pode ativar, desativá-lo, caso você nesse momento não queira utilizá-lo, mas não precisa excluir, então você pode só desativar ele, ou excluir de fato caso não tenha mais nenhum uso. Aí você clica aqui em aplicar, né? Esse aqui no caso seria uma ação em massa, né? Então, eu quero desativar esses 3 formulários. Eu vou aqui, clico em aplicar e eles já desativam. Então aqui eu vou ter um nome, né? Se eu clicar aqui ele já vai abrir o formulário. Eu tenho um link público que se eu clicar aqui ele gera um QR Code, eu posso abrir uma nova guia. Que aí esse aí é para quando o cliente for acessar o seu formulário. Então é um link que você envia para ele fazer o preenchimento, né? Código de inserção, esse aqui é para quando você for colocar esse formulário em um site externo, né? Ou seja, um site que não foi feito por dentro do Bittrex, então ele traz aqui um código de HTML para você copiar e colar lá dentro do seu site. Aí tem aqui o link público que eu mostrei. Você pode colocar um widget, né, para ele ficar ali um widget flutuante no teu site. Quando você passar o mouse por cima, ele abre o formulário. Você pode colocar o formulário no bate-papo do Bittrex. Esse aqui do site que eu mostrei. Mostrar ao clicar, então se você passar o mouse, ele exibe o formulário. E atrasar uma exibição, que aí você coloca aqui um tempo para ter um atraso de carregamento, se você desejar. Aí que ele mostra se está ativo ou não, você pode ativar e desativar por aqui também. Ele vai mostrar qual a entidade de alvo, né? Você pode colocar em negócios, leads, contatos, isso eu vou mostrar mais para frente. Ele vai mostrar a taxa de conversão, né? Então ele até que tem um guia, ele diz que é a taxa de envio de formulário nas últimas 2 semanas. E aqui também a porcentagem de alteração. Então ele compara o número de formulários enviados nas 2 últimas semanas com o mesmo valor nas 2 semanas anteriores. Então ele sempre faz isso em 2 semanas. Aí caso você queira ver mais informações, você pode clicar aqui nessa engrenagem do lado esquerdo, né, do lado do nome. Pode ver quem criou, quem que ativou e se tem algum pagamento vinculado. Então você vê quando que foi ativado, quem que ativou e aqui se tem algum pagamento vinculado. E se você precisar pesquisar por formulário específico, você pode fazer aqui no filtro de pesquisa. Então eu vou criar agora um formulário do zero. Essa aqui é a tela de criação dos formulários. O Bittrex ele já traz alguns templates de criação, ele separa aqui por seções, então tem comunicação com o cliente, a parte de agendamento, de vendas, pedido de mídia social e por aí vai. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo mais comum, né, de informações de contato, com algo mais genérico, né, que traz nome, sobrenome, telefone e e-mail. Mas você pode colocar, por exemplo, um de retorno de chamada. Ele separa aqui, né, em caso de uso, então você tem um telefone aqui. Você pode coletar aqui um feedback, formulários. Tem toda a parte de agendamento, lembrando que eu tenho vídeos exclusivamente sobre essa parte de agendamento no Bittrex, tá? Então, caso seja do seu interesse, vale a pena dar uma olhada naquele vídeo. E eu vou pegar aqui o caso de uso de informações de contato mesmo, que é algo mais generalista. Então aqui eu tenho as configurações aqui no meu canto esquerdo. Se eu desativar o modo Expert, ele dá uma reduzida, mas o ideal é realmente ativar por aqui. E aqui são os campos, né? Então, todos os campos que eu tenho aqui de nome, sobrenome, e-mail, telefone estão aqui. Eu posso editá-los, né? Por exemplo, colocar um nome diferente aqui. Em vez de primeiro nome, eu posso colocar somente o nome. Lembrando que ele só vai alterar aqui no formulário. Ele não vai alterar o nome do campo que está dentro do Bittrex, então não precisa se preocupar quanto a isso. Eu posso colocar que seja um campo obrigatório, né, de preenchimento. Então, se o cliente ali ele for preencher o formulário, não colocar o nome,
clicar aqui em enviar, ele vai indicar que é um campo obrigatório. Também coloco aqui um asterisco vermelho para indicar. Aí eu posso desativar o nome. Eu posso colocar um valor de campo padrão, então de repente, se não for um campo obrigatório e ele tem chance de vir vazio, eu posso colocar aqui um valor de campo padrão, né? Então, aqui mesmo pro nome, se vier vazio, eu posso colocar João, né? Ou fulano, enfim, essa é a ideia, né? Ele vir já com algum pré-preenchimento. Eu posso ativar o autocompletar, então de repente, se for um formulário mais padrão, que nem esse aqui, muitas vezes a pessoa já preencheu essas informações em algum outro lugar. É muito comum a gente preencher formulário, às vezes de lojas, de sites online, que você coloca ali teu nome, teu CPF, teu telefone, teu e-mail. Então, em vez de ficar toda vez colocando de forma manual essas informações, se eu ativar esse autocompletar, ele já puxa lá do histórico do navegador. Mas você pode desativar isso aqui se não for o caso. E dica do campo é para colocar alguma orientação ali para o teu cliente de como ele deve preencher esse campo. De repente, se é algum campo mais ambíguo, algum campo que precisa de alguma formatação específica, é bom ter essa dica. No meu caso, eu sempre oriento os clientes a colocar esse aqui no campo de telefone, porque telefone ele tem uma formatação muito específica, então ele pode ser preenchido de forma errada pelos clientes, né? Então, por exemplo, eu vou aqui, coloco uma dica de colocar o mais 55, né? O DDD. E aqui os dígitos do telefone. Então, digamos que começa com 9 e vai ter os outros dígitos. Então, ele teria o DDI, o DDD e todos os outros dígitos do telefone. Aí ele viria uma dica aqui para quando o cliente for preencher o formulário, ele já vai saber como preencher. E se eu ativar essa opção aqui, ó, de ativar dica no foco, ela não vai aparecer logo de cara, ela só vai aparecer quando eu clicar ali no campo de telefone. Mas aqui eu posso, enfim, eu posso excluir algum campo, caso eu não queira telefone, por exemplo. Eu posso clicar aqui em adicionar campo para aparecer todos os campos do meu Bittrex. Então, de repente, por exemplo, esse campo aqui já utiliza Bittrex 24, ele já vai aparecer aqui. E ele sempre vai indicar em qual entidade ele vai preencher. Então, aqui nome, sobrenome e e-mail é na entidade de contato. E esse outro campo aqui ele puxou de leads. Mas eu posso, enfim, aqui fazer separação por entidades, né? Ele puxa até de SPA. Ou se você quiser, você pode criar um campo por aqui também. Aí esse campo aqui, no caso, já utiliza Bittrex, é um campo do tipo lista, então ele tem, já puxa aqui os itens da lista, você pode desmarcar algum aqui caso não queira que apareça. E vai ter as outras opções aqui. Aí aqui eu também posso adicionar produtos lá do meu Bittrex. Ele vai aparecer a lista de produtos cadastrados. E eu posso adicionar separadores. Ele vai ter separador por linha, por título e por página. Por que que é legal isso aqui? Caso o teu formulário for muito grande, né, tem vários campos, várias opções de cadastro, é importante para ter uma certa organização. Então, por exemplo, como é que eu fiz aqui? Eu coloquei os campos de cadastro, né, de nome, sobrenome e e-mail em cima, e campos separados, né, campos avulsos aqui embaixo. Então, tem uma separação ali já facilita na parte visual ali para o teu cliente. Você pode, enfim, eu vou tirar aqui, eu posso colocar por título, então de repente separar aqui por seções, né? Vou fazer da mesma forma. A seção 1 seria de informações pessoais, aqui, sei lá, informações da empresa. Aí eu posso colocar uma seção aqui em cima para indicar que os campos de cima são campos pessoais, né? Então já fica essa separação aqui também. Ou eu posso fazer a separação por páginas, que aí ele fica mais enxuto ainda. Então, por exemplo, aqui a página 1 ele puxou em cima do campo do nome, mas eu posso colocar aqui embaixo, tirar essa segunda página aqui. Então, do jeito que está hoje, quando o cliente fosse preencher, ia aparecer na primeira página o nome e sobrenome, e quando ele clicasse aqui em próximo, ia para a segunda página que teria e-mail, já utiliza Bittrex e produtos. Então dá para separar de diversas formas, ele é bastante customizável nesse sentido. Então, avançando aqui para outras configurações, ele tem a seleção automática de recursos, que ele cai para aquela parte do agendamento, tá? Então, só mais um lembrete, a gente tem vídeo disso aqui no canal.
Tem a parte de acordos, que entra os termos de uso. Isso aqui não é obrigatório, mas é interessante usar caso você vai lidar com dados sensíveis, né? Até por questões de LGPD, enfim, questões de legislação, né? Até de repente, se a tua empresa trabalha com clientes internacionais, então cada país pode ter uma legislação única, então é bom ficar de olho quanto a isso. O Bittrex ele já traz aqui um termo de uso padrão dele, mas você pode, caso não queira usar esse, você pode selecionar aqui um do teu ambiente, caso já tenha, ou você pode criar aqui um do zero. Aí vai ter o nome, vai ter o texto, e se vai permitir HTML. E aqui a parte de assinatura, que aí você coloca aqui uma mensagem. Então, ao clicar no botão de envio, eu concordo com o consentimento. E de repente, se precisar, você pode colocar aqui para abrir um link, um arquivo, quando a pessoa finalizar ali clicar no termo de uso, né, para aceitar. Avançando aqui, então, a parte de entidade CRM, isso aqui é bastante importante, né, porque vai definir para onde que vai cair dentro do Bittrex esse preenchimento de formulário que o teu cliente vai fazer. Ele traz lead, cliente, que no caso seria contatos, negócio mais contato, orçamento mais contato, fatura ou automação inteligente de processo, que é SPA. Então, se você selecionar aqui, por exemplo, o negócio mais cliente, e clicar aqui em modo expert, ele vai perguntar qual pipeline você quer. Então, de repente, aqui eu vou colocar para vir aqui no meu teste que eu tenho aqui, as pipelines de vendas mesmo. E se você clicar em SPA, ele vai também perguntar qual é o SPA que você quer fazer e qual pipeline do SPA. Mas eu vou fazer aqui negócio mesmo. Ele vai perguntar como que você deseja lidar com os duplicados, então você pode ou permitir duplicados, daí qualquer preenchimento ele já cai no Bittrex sem nenhum filtro. Substituir duplicados, então se já tiver um registro na base com o mesmo nome, telefone e um e-mail, que são as 3 informações que o Bittrex leva em consideração para decidir se é um duplicado ou não, para identificar, na verdade, se é um duplicado ou não. Então ele vai pegar o registro antigo, vai substituir totalmente com os dados novos, ou você pode mesclar duplicados. Então, mesmo se ele já identificar algum registro igual na base, em vez de substituir por completo, ele vai pegar os dados faltantes, né, no registro antigo e preencher com os dados novos que veio através desse formulário. E também vai ter a opção aqui de usar o negócio ativo em vez de criar um novo. Aí você pode, em vez de ter que ficar criando um novo negócio sempre que a pessoa preencher, ele já vai identificar que já existe no seu sistema e vai usar esse que já existe. Isso aqui inclusive é uma configuração que já tem na parte de canais abertos. E você pode clicar aqui em criar pedido, para de repente ser um formulário ali de produtos, né, enfim, de venda. Aí você já pode clicar para criar um pedido. Isso é caso você utilize a parte ali de sites e lojas online dentro do Bittrex. Então, avançando aqui na parte de pagamento, se você já tiver alguma integração de pagamento conectado ao Bittrex, você pode colocar aqui, seja PayPal ou transferência, ou você pode conectar algum outro aqui. Cabeçalho e botão, então você pode colocar um título, uma legenda, por exemplo, título, formulário. Ele já aparece aqui em cima. Só vou tirar esses separadores aqui para facilitar, que ele fica aqui em cima. Pode colocar uma legenda aqui, então, legenda, formulário. De repente, para especificar mais sobre o que é esse formulário, né? Você pode ocultar, se for o caso. E aqui você vai ter algumas opções. Então, você pode colocar nome, sobrenome, nome da empresa, nome do e-mail, telefone ou e-mail, tanto para o título quanto para a legenda. Aí ele puxa lá dos campos Bittrex. E aqui você pode personalizar o texto do botão aqui de enviar. Então, de repente, se não quer colocar enviar, você pode colocar cadastrar, por exemplo. Então, ele já altera aqui o nome do meu campo. Você pode colocar proteção contra spam, né? Aquele CAPTCHA do Google, né? Para identificar se não é um bot ou não. Geralmente não se usa, mas você pode colocar aqui para usar ou não. Aí você vai ter que editar aqui as chaves do CAPTCHA, né? Se você tiver dúvidas, você pode clicar aqui. O Bittrex ele traz um artigo aqui do Google Cloud sobre isso. Regras de exibição de campo, isso aqui é uma ferramenta bastante interessante, tá? Porque de repente, se não for um formulário tão simples como esse que eu estou fazendo, se for um formulário um pouquinho mais avançado, que tem campos que dependem de outros, você pode configurar regras de exibição. Então, de repente, esse formulário ele pode ser preenchido tanto por pessoas físicas quanto por empresas. Então, de repente,
se eu tenho um campo que ele é um campo de lista, que vai ter duas opções, CPF ou CNPJ, né? Digamos, você vai preencher CPF ou CNPJ. Se o cara escolher CPF, não precisa aparecer as outras opções, CNPJ, nome social, nome fantasia, enfim, dados pertinentes à empresa, né? Então você pode configurar regras de exibição de campos com base em outros valores de campos anteriores. Então ele tem aqui três opções, então valores de campos diferentes gerenciam campos diferentes, valores de campos diferentes eles gerenciam apenas um único campo, ou conjunto de valores de campos gerencia um único campo. Então se você clicar aqui, você vai selecionar os campos, então, por exemplo, se nome tiver vazio, isso aqui é só um exemplo, né? Então, então e-mail vai ser mostrado, ou eu vou ocultar e-mail. Então, com essa regra que eu coloquei aqui, se o cara não preencher o campo, então o e-mail vai ficar oculto, né? Claro que é só um exemplo, mas você pode partir desse caminho aqui para fazer as suas regras ali de exibição de campo. Aqui em ação de pós-envio é quando a pessoa clicar aqui em enviar ou cadastrar o teu formulário. Então, o que tu vai fazer depois que ele preencher o formulário? Você pode colocar uma mensagem, que aí ele vai ter duas mensagens, uma de envio bem-sucedido ou de erro. Aí você pode digitar o texto aqui, né? Aí se você clicar em mostrar, ele vai exibir como é que fica depois que a pessoa preencher o formulário, ou quando der algum erro. Eu posso redirecionar, então, depois que a pessoa preencher, eu posso colocar aqui para um outro site, né? Enfim, depende da tua realidade, mas de repente, eu vou preencher um formulário de inscrição para um evento. Aí, se tiver um envio bem-sucedido, eu posso redirecionar o meu cliente para uma página do evento, ou para uma página com eventos semelhantes, enfim. Ele traz essa opção também, tanto para envio bem-sucedido quanto para uma falha de envio. Ele também aqui, se você quiser, você pode colocar um atraso aqui para redirecionar o teu cliente depois que ele preencher. Pode ser 0 segundos, né? Ou seja, instantâneo, ou até 10 segundos. E a outra opção que vai ter aqui é de enviar novamente. Então, basicamente, depois que a pessoa preenche o formulário, se você quiser, você pode colocar para ela preencher de novo. Aqui no meu caso, eu vou colocar a mensagem mesmo. Valores de campos ocultos, então você pode colocar campos que não vão aparecer no formulário, mas vão ser preenchidos quando o formulário for preenchido. Então, por exemplo, um, um que é utilizado bastante é o campo fonte. Por exemplo, se esse formulário for preenchido, eu quero que ele indique que veio da fonte formulário CRM, ou por exemplo, de marketing. Então, esse campo aqui oculto, ele não vai aparecer no meu formulário, mas quando o cliente preencher ele, o campo fonte, aqui do contato, no caso, né, que está aqui, ele vai vir preenchido com marketing. Então eu vou saber sempre que ele veio desse formulário e que a fonte dele é marketing. Aqui a parte de análise, se você tiver um Google Analytics conectado, você pode registrar destinatários e eventos, né? Esse aqui é mais para a parte de relatórios. Se você clicar aqui, ele vai mostrar nome, né? E as IDs. E aqui o retorno de chamada, né? Então, se você de repente precisar fazer um retorno de chamada após o preenchimento desse formulário, você pode colocar aqui o número de telefone que você tiver cadastrado no teu Bitrix e algum texto aqui para falar com uma pessoa responsável antes de fazer a chamada. E aqui em características do formulário, verdade, antes disso, eu tenho configurações aqui também, então eu posso preencher o nome do formulário. Então aquilo que eu comentei lá no começo do vídeo, que ele, por padrão, vem com a data de hoje, mas você pode colocar aqui um nome. Então, de repente, colocar aqui formulário vídeo mesmo. Eu defino quem que é o responsável, né? Ou seja, quem que é a pessoa que vai ser o responsável pelos cards que chegarem ali. Eu vou colocar aqui o meu usuário mesmo. Aqui você pode colocar para não tornar esse usuário como responsável se ele não tiver uma marcação de entrada ou tiver em pausa programada. Isso é mais se você usa aquela ferramenta ali de ponto, né, de horário de trabalho no Bittrex. Idioma do formulário, se ele vai mostrar aqui o logotipo do Bittrex, né, fornecido por Bittrex 24. Aqui, ó, essa mensagem aqui.
Só que isso aqui vai depender do teu plano, tá? Aqui no caso, nesse ambiente de teste aqui, eu teria que fazer um upgrade para remover essa opção. E aqui eu consigo editar o design desse formulário. Eu posso aqui selecionar alguns modelos pré-prontos que o Bitrix traz, só que ele puxa lá do marketing, então aí já não é algo nativo da plataforma, é algo do marketing do Bitrix, então foram terceiros que são terceiros que fazem, né? Mas aqui ele já tem algumas opções. Então tema tem aqui moderno, tem clássico, engraçado, ou pixels. Tem estilo, se vai ser claro ou escuro. Estilo de campo, se vai ser padrão ou moderno. Se ele vai ter sombra do formulário aqui no fundo, né? Cor de fundo para itens mais claros, então você pode mudar as cores dos botões, aqui dos itens de fundo. Opacidade, que também você consegue mexer. Cor de fundo do formulário, então, por exemplo, colocar aqui um azul. Cor de texto, que também sempre dá para mexer na opacidade das cores. Cor da borda do campo. A fonte aqui, aí você vai ter várias opções de fonte, então vou pegar aqui uma fonte qualquer. Ele já alterou aqui. Esse formulário vai ter bordas, então aqui ele já puxou aqui na parte inferior, mas eu posso colocar aqui em cima, do lado direito e do lado esquerdo, então o meu formulário está inteiramente com bordas. E aqui nas características do formulário eu posso ter a parte de código de inserção, que eu falei lá no começo do vídeo. Aqui a parte de comunicação com o cliente, então aquela parte de widgets, né, que eu comentei também. Aqui o endereço do site eu posso modificar, caso esse formulário vai estar no site específico. Se vai ter um widget, uma cor, um código do widget. Se eu quiser usar o Google Maps, mas aí eu vou ter que obter a chave aqui. E o Vitrix vai trazer aqui um artigo especificamente sobre isso. Configurações da página, então eu posso editar aqui o endereço, né? De repente, se você tem um site aqui, você pode colocar um nome mais específico para o teu formulário. Aqui você pode gerar imagens, né? Pode pedir até inclusive para o Copilot, que é a inteligência artificial do Bittrex, para fazer alguma imagem aqui para você. Você pode escolher aqui estilos ou digitar uma descrição aqui para ele preencher. Mudar o nome aqui, pedir o nome para o Copilot. Colocar uma descrição. Marcadores da meta e a parte de análise aqui de Google Analytics, o Google Tag Manager. Aqui em design da página você pode colocar um fundo personalizado no qual você ou arrasta ou faz upload de uma imagem, ou pede também para o Copilot criar uma imagem aqui do zero para ti. Aí que vai ter opções de composição da imagem e de cores do fundo aqui do teu site. E aqui por último, nessa tela aqui de criação, eu também posso visualizar como esse formulário vai aparecer no computador, no tablet e no celular. Então esse formulário aqui, inclusive ele tem blocos aqui, tá? Que você pode colocar aqui, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E ele traz uma configuração muito semelhante, tanto quanto a parte de criação de sites aqui no Bittrex, né? Então você pode colocar imagem, texto, ou também semelhante à parte da base de conhecimento antiga, né? Aí aqui embaixo ele vai, ou aqui em cima, dependendo de onde você selecionou, ele vai trazer aqui um bloco. Então a página ela até fica mais personalizada. Como eu vou abrir aqui o formulário para mostrar como é que funciona, eu vou abrir aqui uma nova guia. Então eu abri aqui meu formulário, né? Essa é a tela que o teu cliente vai ter. Então ele vai colocar o nome, né? Vou colocar aqui só alguns dados fictícios. Só de exemplo mesmo. Termos de uso e vou cadastrar aqui. Então ele deu uma mensagem aqui de sucesso e eu vou lá dentro do meu Bittrex para demonstrar como é que ficou a visualização. Então eu preenchi aqui o meu formulário, eu coloquei para cair aqui no pipeline de vendas, né? Ele caiu aqui com esse nome estranho, né? Preencher formulário CRM, formulário vídeo, porque eu não coloquei um nome específico para o nome ali do negócio, tá? Então você tem que tomar cuidado com esses campos que você colocar. Se eu voltar aqui para o meu formulário, eu coloquei aqui, ó, somente nome e sobrenome de contato. Não coloquei aqui em negócio, então o correto seria aqui, ó. Por exemplo, nome, seria aqui, ó, nome,
do negócio. Então, esse é um ponto importante para vocês ficarem atentos. Mas aqui ele veio certinho, então ele até, inclusive, diz que o negócio foi criado a partir de um formulário, certo? Se eu clicar aqui nessa mensagem azul, ele me diz quando que eu preenchi esse formulário, traz aqui as informações que eu coloquei, e aqui tem todas as informações que eu pedi. Então, como eu tinha colocado para criar um negócio mais um cliente, então ele criou aqui um contato com o meu nome, né? E com os meus outros dados, o e-mail que eu coloquei, enfim, e traz tudo aqui, ó. Então, essa é a ideia de como você pode trabalhar com formulários dentro do Bittrex. Tem outras formas também de utilizar, você pode colocar dentro do bate-papo, ali no Contact Center, tem automações que envolvem formulários no CRM, mas isso que eu mostrei agora é a parte mais importante. Você tem um formulário ali para o cliente preencher, é importante que ele esteja bem configurado, tanto a parte de campos, né, que nem eu mostrei ali, quantidade certinha, né, para não ter essa confusão. E no mais é isso. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem colocar ali nos comentários que a gente vai responder. E no mais é isso. Até o próximo vídeo.